Olá, tudo bem? Olha, sou Leonardo Scrivani e eu vim aqui para compartilhar com vocês, para dizer na realidade que este canal agora ele foi criado para que eu possa compartilhar assuntos relacionados a casamento, restauração de casamentos, para você poder viver com uma família em plenitude e abundância, para você viver um casamento de sucesso. Eu vou compartilhar assuntos sobre o crescimento do homem, o crescimento da mulher dentro do lar, dentro da família, e você não pode perder. Esse conteúdo vai ser importantíssimo para todas aquelas pessoas, aquelas famílias que desejam viver um casamento de sucesso. Talvez hoje você não está vivendo um casamento assim. Talvez hoje você está vivendo num momento de briga, num momento de discórdia, num momento até de pensar em separação. Talvez não esteja mais rolando intimidade entre vocês e você está querendo abandonar o barco. Esse canal vai ser justamente para você que quer reverter essa situação, que quer contornar e transformar o seu casamento de sucesso. Ah, mas você deve estar pensando assim, Leonardo, mas quem é você para falar isso? Olha, eu quero te contar que hoje eu sou casado com a Fabiana Scrivani, nós temos o Cauã e a Mirella. Nosso casamento hoje é um casamento de sucesso. A gente vive um casamento em paz, a gente consegue ter amor, harmonia, carinho, compreensão, sexo com frequência, a gente tem uma amizade, nós também podemos ser amigos e conversar um com o outro, com diálogo dentro de casa, a gente consegue ter intimidade, a gente consegue ter tempo de qualidade, a gente consegue mostrar para nossas crianças o que de fato é uma relação a dois restaurada. Mas eu quero te dizer que nem sempre foi assim. Hoje a gente vive um casamento muito tranquilo, mas não era assim no passado. Eu tô aqui justamente mostrando isso para vocês porque foi algo que a gente viveu de negativo, a gente conseguiu transformar e hoje a gente vive em plenitude. Então o que eu vou compartilhar com vocês são experiências que eu adquiri na faculdade da vida, no que eu aprendi, né, essa relação entre eu e a Fabiana, no que nós passamos de dificuldade e que nós conseguimos superar. Só para você ter uma ideia, hoje, nessa data que eu estou gravando esse vídeo, são mais ou menos 18 anos que nós estamos juntos. E nesses 18 anos, nós temos 12 anos de casado, onde nós casamos de fato numa igreja, trocamos alianças. Então, um total aí de 18 anos juntos. No início da nossa relação, foi muito conturbada. A gente estava namorando e ali já houve alguns desentendimentos, a gente chegou a se separar por 6 meses ainda no período de namoro, só que nós nos reatamos, fizemos alguns acordos, esses acordos não foram cumpridos, mesmo assim a gente decidiu insistir com a nossa relação. E o amor foi surgindo, a aproximação um pelo outro foi acontecendo cada vez mais forte, até que a gente decidiu morar juntos. Isso aí, a gente foi morar junto. Não casamos, nós fomos morar juntos. E o mais louco, nós compramos um apartamento juntos. Isso, logo no namoro, compramos um apartamento juntos e juntamos. Aí começou a nossa relação de fato a dois. Antes era um em cada lado. Ah, brigava, volta para casa da sua mãe. Brigava, eu volto lá para o local que eu morava. E agora, quando juntou, não tinha mais para onde correr. Os dois estavam debaixo do mesmo teto. Ali, quando a gente começa a morar junto, é que de fato a gente percebe quem é o nosso cônjuge. É quando a gente pode também demonstrar quem nós somos para o nosso cônjuge. Eu não sei se você sabe, mas desde a sua infância, quando você nasceu, você foi adquirindo hábitos positivos, hábitos negativos, foi criando vícios emocionais, vocês foram criando comportamentos bons, comportamentos ruins, você foi acreditando em algo positivo e acreditando em algo negativo. As pessoas no qual você conviveu na sua infância, na sua adolescência, foi ajudando a moldar o seu caráter, moldar quem é você hoje. E também aconteceu a mesma coisa com o seu cônjuge. Aí quando vocês cresceram e quando vocês se juntaram, cada um pegou a sua bagagem
desse tempo todo que vocês foram construindo e trouxeram para uma relação, trouxeram para o casamento. E aí começam os desafios. Aí uma pergunta que eu quero fazer para você é: os vícios do seu cônjuge são suportáveis para você? E a outra pergunta é: os seus vícios são suportáveis para o seu cônjuge? Aí você fala assim: eu não sou viciado em nada, eu não tenho nada disso, eu não fumo, eu não bebo, não sei o que lá, eu não tenho vício em jogo. Não é esse vício que eu estou falando, não. Às vezes o seu vício é exigir demais carinho da outra pessoa. Às vezes o seu vício é ser frio demais. Você adquiriu esse comportamento com o tempo. Foi o que aconteceu comigo e com a Fabiana. Quando nós juntamos, fomos morar juntos, nós fomos ver que, caraca, quanto problema a Fabiana tem, quanto desafio ela tem, quanto comportamento ruim ela tem. E ela também começou a ver em mim quantos defeitos o Leonardo tem, quantos comportamentos ruins ele tem e quantos comportamentos bons ele tem e ela tem. E aquilo ali começou a ser desafiador pra gente. Porque a gente começou a lidar com os problemas do dia a dia. Ou seja, conta para pagar, questão de administrar o trabalho, horário fora de casa, horário dentro de casa, fazer almoço, cuidar do lar. Tudo isso começou a gerar em nós pequenos conflitos. E esses conflitos, eles eram deixados para escanteio. Muitos não eram resolvidos. Muitos a gente não conseguia chegar numa solução, chegar num acordo. E nisso foi acontecendo que a gente foi acumulando determinados problemas na nossa relação. Até que chegou um ponto que a nossa relação estava completamente assim, insuportável de conviver um com o outro. Só para você ter uma ideia, olha aqui meu dedo, ó. Ele não fecha mais, ó. Ele tem aqui uma cicatriz, ele não fecha, ele é assim, ó. Certa vez, a Fabiana, ela pegou e me incomodou tanto. E eu peguei e fiquei com muita raiva dela, com muita raiva. Eu peguei e dei um soco assim no sofá. Aí acabou que o soco foi tão forte que a minha mão chegou até a madeira do sofá. E nisso eu quebrei meu dedo. Eu quebrei o meu dedo. Eu cheguei a fazer 2 cirurgias aqui, ó, porque eu coloquei 6 placas e um pino. 6 pinos, na realidade são 6 pinos e uma placa. Coloquei aqui e o meu dedo não voltou para o lugar. Na época eu fiquei muito chateado, desmotivado. Cara, mas por que meu dedo não voltou para o lugar? Na realidade eu já tinha sofrido um acidente, caído de moto, já tinha quebrado os 2 ombros. E todos eles voltaram para o lugar, ó, hoje está aqui perfeitinho. Mas o meu dedo não tinha voltado. Então eu não entendia o porquê que isso aconteceu comigo. Hoje eu entendo. Eu vou compartilhar com vocês um pouco mais à frente. Mas eu quero dizer que nós buscamos muita ajuda. Eu e a Fabiana, a gente viu que a gente queria resolver. A gente queria dar a volta por cima. E por que a gente queria dar a volta por cima? Simplesmente pelo um desejo de conseguir ter um casamento de sucesso. Os meus pais, na atualidade, pelo menos nessa data que eu estou gravando esse vídeo, eles já estão com 54 anos de casado. É isso aí. Então eu tenho uma referência familiar. E a minha meta em relação ao casamento é poder seguir o caminho que eles seguiram. Eu não casei para separar. Eu não casei para poder ter outras mulheres. Eu casei para poder ter a minha esposa, criar a minha família, assim como os meus pais tiveram. A Fabiana, por outro lado, ela tem pais separados. Então ela já viveu diversas dificuldades e traumas que ela passou lá no passado, na infância dela, na adolescência. E ela trouxe isso para o nosso casamento. Por isso que eu falo de vícios, vícios emocionais, vícios daquilo que foi adquirindo com o tempo. Decorrente disso, como a gente não estava mais conseguindo conviver um com o outro, era praticamente impossível dialogar com a Fabiana, ela completamente grossa, falava alto pra caramba. Eu ia falar com ela, era impossível, ela já chegava gritando. Uah! E a minha reação era mais de agressividade, porque como eu não queria ser um poodle, um fantoche da mulher,
Ela vinha com aquela grosseria, eu queria mesmo, paf, mandar. Só que a Lei Maria da Penha fala assim, você não pode fazer isso. Então eu teria que contornar isso de outra forma. Certa vez eu fui conversar com um conselheiro de casais, e ele chegou pra mim e falou assim, cara, Léo, quando você estiver estressado com ela, você não estiver aguentando mais, cara, vai dar uma volta no quarteirão. Dá uma volta no quarteirão, relaxa, vai lá, vai ver outra coisa, escuta uma música, mas sai de casa. Quando você estiver em paz, você pega e volta. Gente, vou te falar que eu comecei a fazer maratona todo dia. Todo dia eu tinha que sair na rua, todo dia eu tinha que dar voltinha em quarteirão. Porque todo dia era uma pressão dentro de casa. Esse meu dedo ele quebrou quando não deu tempo de dar a tal voltinha na rua. Como eu não consegui dar essa voltinha na rua, eu tinha que descarregar no móvel. Porque todo dia eu sofria uma opressão dentro de casa. Aí você fala assim, caraca, se eu tivesse na sua pele, eu já teria largado essa mulher há muito tempo. Vocês não tinham filho, não tinham nada. Já tinha chutado o balde e metido o pé. Vou te falar, já pensei nisso várias vezes mesmo. Eu não sei porquê. Hoje eu sei, mas na época eu não sabia porque eu não conseguia separar dessa mulher. Nem eu dela e nem ela de mim. Era algo mais forte que fazia a gente continuar unido. Eu falava todo dia, Senhor, por que eu tô passando por isso? O que eu fiz para merecer esse negócio? Chegou num ponto que tava ruim ficar dentro de casa. Eu passava mais tempo na rua do que dentro de casa. Inventava reuniões de trabalho. Eu nem tinha reunião, mas fazia reunião 8, 9 horas da noite. Chegava em casa à tarde todo dia. Final de semana, eu saía para fazer várias atividades, esporte, e o que eu não queria era ficar dentro de casa. Já estava ruim nosso casamento, ele piorou ainda mais. A gente começou a buscar ajuda, só que a gente começou a buscar ajuda em locais que a gente achava que era legal. Vou te falar, vou compartilhar com você aqui. Eu não gostaria que você me levasse a mal. Se você quiser se levar também, é problema seu. Mas eu estou compartilhando com vocês aqui a minha experiência. O que eu passei, o que eu tive que fazer, para você entender que o que você está passando hoje também tem solução. Se o meu teve solução, o seu também teve solução. Uma coisa, eu e a Fabi, a gente tinha em comum. A gente queria continuar juntos e restaurar o nosso casamento. Apesar de, em momentos de estresse, dava vontade de meter o pé. Inclusive, numa dessas saídas minhas de quarteirão, lembra que eu te falei? Eu dava voltinha no quarteirão. Eu peguei o carro e não voltei mais. Fiquei 3 dias fora de casa. 3 dias fora de casa. Ela foi lá, depois do 3º dia, ela meio que ficou com medo, sentiu só abandonada, deu uma aliviada por uns 15 dias e depois voltou a perturbação de novo. Aí a gente começou a procurar ajuda, nós começamos a ir centro espírita, começamos a frequentar a Umbanda, a gente começou a fazer macumba, a gente começou a aprender, só para você ter uma ideia, aonde eu ia, eu entrava de cabeça. Inclusive ela me convidou uma vez para ir num centro espírita. Eu peguei e fui no centro espírita, aí a mulher chegou lá pra mim, não, você tem que fazer faculdade de médium, você é desenvolvido, você recebe espírito, você faz isso, faz aquilo. Eu fui lá, botei roupa branca, fiz faculdade de médium, fui lá, cheirava charuto, recebi aqueles preto velho, criança, aquele monte de coisa lá, que alguns de vocês já devem ter um pouco de intimidade, outros não, mas eu preciso compartilhar aquilo que a gente de fato viveu. E a Fabiana, quando ela ia nesses centros, ela parece que ela se sentia bem estando naquele local, mas ela nunca entrava de cabeça. E quando a gente chegava em casa, o que acontecia? Pau quebrava de novo. E nisso a gente ficou muito tempo frequentando esses locais e participando disso, fazendo até macumba encruzilhada para poder tentar resolver algo. E quanto mais a gente buscava essa forma de solução, mais o nosso casamento piorava, mais o nosso casamento ia para baixo. Eu sempre escutava dela, não, que você tá carregado, não, que você tá cheio disso, cheio daquilo. Aí ela, não sei quem lá, tinha uma mãe de santo que conversava com ela, não, você tem que tomar banho disso, banho daquilo, deita na banheira, faz
roupa, traz roupa, leva não sei pra onde, joga na cachoeira, joga no mar. Tudo que esse pessoal falava, a gente fazia, e o nosso casamento sempre indo de mal a pior. Aí saímos dessa parada de Umbanda e fomos para um lugar, negócio a gente parece ser mais leve, mas era uma casa espírita também, chamada Ramatiz, aqui no Rio de Janeiro. E a gente começou a ir para lá e recebendo instruções que Deus se alimenta do sol, e que os espíritos, que é isso, que é aquilo. E a gente frequentando este local, e todo local que a gente frequentava, a gente pegava e chamava essas pessoas principais para conversar com a gente, me ajuda, a gente precisa de ajuda, e nada resolvia. Você está se identificando? Você já passou por isso também? Já jogou cartinha, carta amante, e já pagou alguém para falar assim, traga o seu amor em 7 dias? Tudo isso já foi feito. A Fabiana era fera para fazer essa parada aí de traga o seu amor em 7 dias. E ela fazia esse negócio todo, gastava a maior grana, jogava carta, tarô. Todas essas paradas aí, nós corremos atrás para poder ter uma solução. Nada resolvia o que a gente estava passando no nosso casamento. Nisso, tivemos a primeira filha, nossa Mirella. A nossa Mirelinha nasceu. E ela nasceu no meio desse casamento conturbado. Eu falei assim, meu Deus, quando essa menina crescer, o que ela vai presenciar? Porque era demais. Os vizinhos já nos conheciam, Fabiana completamente escandalosa, os vizinhos já nos conheciam. E nada ia pra frente. Até que chegou o dia, fomos convidados a poder frequentar uma igreja evangélica. E lá na igreja evangélica nos apresentaram pessoas, nos apresentaram célula, nos apresentaram o que se chama de Jesus, nos apresentaram Deus. E lá a gente conseguiu começar a dar a volta por cima. Lá a gente conseguiu entender muita coisa de errado que a gente vinha fazendo. Onde a gente aprendeu princípios bíblicos, onde a gente aprendeu o caminho que deveria seguir e começamos a direcionar o nosso casamento para outra direção. Mas eu quero te dizer que não foi tão fácil. Porque a gente tinha que mudar o nosso comportamento. Lembra que eu te falei da bagagem? Lembra que eu te falei de tudo aquilo que a gente carregava lá da infância, vícios emocionais? A gente carregava o que a gente aprendeu com os pais, o que a gente aprendeu com nossos amigos, o que a gente aprendeu com as pessoas que a gente convivia, até com os professores na sala de aula. Que tudo isso foi jogado dentro do casamento. A gente teve que aprender o que de fato é a verdade que a gente tem que seguir. Muitas das vezes, o que a gente aprende na rua não é aquilo que vai nos fazer ter um casamento de sucesso. Muitas das vezes, o que a gente aprende na escola não é aquilo que vai nos fazer ter um casamento de sucesso. Aí eu quero até te deixar uma pergunta. Por acaso você já estudou para casar? Você pode até ter feito o curso de noivo, você pode até ter feito como você casaria, o que você tem que falar na frente do padre ou de quem celebrou seu casamento, mas fazer um curso para conviver a dois, você já fez? Você já teve alguém para te mentorar, para acompanhar vocês e falar assim, faça isso, não faça aquilo, faça isso, não faça aquilo, vocês já tiveram? Quando a gente começou a procurar as pessoas certas, nosso casamento começou a subir. Quando a gente começou a aprender que aquela mochila que a gente carregava, aquela mochila pesada, a gente precisava deixar de lado, nosso casamento começou a subir. Quando eu aprendi os pontos fortes, os pontos fracos da Fabiana, qual que é o perfil dela, o que que ela gosta ou deixa de gostar, nosso casamento começou a subir. Quando a Fabiana aprendeu mais sobre mim, o nosso casamento começou a subir. Quando a gente aprendeu sobre gatilhos, o que que eu falava que ativava a ira nela? O que que ela falava que ativava a ira em mim? Quando a gente aprendeu a desativar esse gatilho e não deixar a explosão chegar, nosso casamento começou a subir. Quando a gente aprendeu a libertar dos vícios emocionais do passado que vinha nos atacando, nosso casamento começou a subir. Quando a gente aprendeu o que cada um deveria fazer
para deixar o outro feliz, nosso casamento começou a subir. Foram diversos livros, cursos a serem feitos, como a gente teve que estudar, como a gente teve que aprender. Parece que eu era um completamente burro. Falei, cara, tudo que eu aprendi na minha vida e aplicava aqui, eu tô vendo que era errado. Tudo que ela aprendeu e aplicava no nosso casamento, a gente entendeu que estava errado. Caraca, se a gente está cometendo tanto erro, a gente nunca vai conseguir chegar num casamento de sucesso. A virada de chave, ela começou a acontecer quando a gente reconheceu que eu também erro. Quando ela reconheceu que ela também erra. O que eu preciso mudar em mim para que essa mudança de comportamento gere transformação e diferença nela? O maior erro das pessoas é achar que um muda o outro. Eu queria muito mudar o comportamento da Fabiana. Eu vou confessar para você. Eu queria que ela mudasse. Mas depois de tentar e bater a cabeça na parede e não conseguir, foi quando eu aprendi que não é possível eu mudar o comportamento dela e nem ela mudar o meu comportamento. Eu só conseguia mudar o meu próprio comportamento. E com a mudança do meu comportamento, ela mudaria também. Olha que louco. Primeiro você muda a si, para depois o próximo mudar também. E o mais engraçado é, essa mudança não acontece no meu tempo, também não vai acontecer no seu tempo. Essa mudança ela vai acontecer quando você passar a ser exemplo dentro de casa. Quando ela me atacava, eu revidava, a pancada acontecia, a briga ela só aumentava. Quando ela passou a me atacar, e eu devolvia a palavra de sabedoria, ela não tinha como mais contra-atacar, porque eu não devolvia da mesma moeda. Aquilo ali foi amenizando as discussões, foi fazendo com que a gente começasse a ter diálogo dentro de casa e começamos a acertar tudo aquilo que precisava ser mudado. Aí o nosso casamento começou a crescer. Depois disso veio até o Cauã, nosso Cauãzinho. Hoje nós temos um casal, o Cauã e a Mirella. E essa busca, ela é constante. Os desafios da vida, ele vem constantemente. Só que quando você tem sabedoria para lidar com isso, pode vir um desafio que quiser. Eu aprendi que você vai ter que precisar amar problemas. O problema sempre vai existir. Se não for com o seu cônjuge, vai ser lá na tua escola, vai ser no teu trabalho, vai ser com seus filhos, vai ser com seus parentescos, vai ser com amizade, vai ser com qualquer um. O problema sempre vai acontecer. A questão é, o que você vai fazer com esse problema? Você vai tampar o sol com a peneira e acumular no seu baúzinho de problemas para você jogar na cara depois? Ou você simplesmente vai aprender a resolver esses problemas e ele não será mais um problema na sua vida? A escolha você tem. Muitos casais hoje em dia que eu vejo, normalmente a mulher, quando ela passa por uma dificuldade ou não entra num acordo com o marido, ela pega e guarda aquilo. O homem, por si só, ele vai buscar desabafar com pessoas que não é referência para ele. Vai buscar desabafar com aquele cara que já é solteirão. Ah, larga logo essa mulher, casamento de hoje em dia não dura mesmo. Arruma outra, vamos beber aqui, esquece, vou te ajudar a esquecer. Aí a mulher vai lá no salão de beleza, onde está no seu grupinho feminista, e vai começar a falar mal do marido. Meu marido é isso, não dá certo, não sei o que lá. Aí vem a amiguinha e fala assim, arruma um amante. É a melhor coisa que você faz. Você vai ver como é que seu casamento vai subir. Você tem conforto em casa e tem sexo na rua. As amizades que estão ao redor de vocês vai fazer com que vocês sobem ou com que vocês desçam. Você sabia que você é 5% das pessoas que estão ao seu redor? Pode ser que o seu corte de cabelo
Você cortou assim porque as pessoas ao seu redor cortaram também. Você se veste desse jeito porque as pessoas ao seu redor também se vestem. Então, muito cuidado com as pessoas com que você anda, muito cuidado com quem te dá conselho e muito cuidado com o que você trouxe do passado. Sem mais delongas, eu quero te dizer que este canal aqui é para você que precisa mudar o rumo do seu casamento. É para você que quer restaurar ele. É para você que quer aprender a superar as dificuldades. É para você que quer aprender a ser referência para os seus filhos. É para você que sonha com uma família estruturada. É para você que anda na contramão deste mundo, onde jornais e novelas só publicam algo que venha destruir famílias. É para você que quer ser referência para esse mundo. Porque eu acredito fortemente que famílias estruturadas, o mundo melhora. Então eu quero te convidar a fazer parte deste canal. Eu quero te convidar a consumir esse conteúdo que eu me comprometo, junto com a minha família, a produzir conteúdo de qualidade para distribuir para vocês aqui nessas redes. E você se compromete em aplicar tudo aquilo que eu vou ensinar para vocês. Assim como eu consegui dar a volta por cima, você também vai conseguir. E o que eu mais desejo é que você possa viver um casamento de sucesso.